Para a gente fechar a aula de hoje, essa parte, eu fiz aqui um mapa mental. Esse mapa mental não está no material de vocês, tá? Eu vou entregar esse mapa mental para vocês depois da nossa aula de hoje. Então, olha aqui, eu criei aqui uma estrutura de fases. Diferente, um pouco diferente aqui que vocês viram, mas levando em consideração a jornada da inteligência de mercado aplicada no negócio de vocês. Então, a primeira fase é busca de regiões para novos negócios. Se você for buscar regiões, você pode criar um indicador para fazer um refinamento do potencial de mercado, pegando PIB, pegando várias variáveis. Eu quero PIB, eu quero administração de PIB, eu quero concentração de população flutuante, eu quero taxa de empregabilidade, taxa de abertura de empresa, enfim. Depois, a gente pode buscar as regiões com maior taxa de crescimento. Lembra que eu falei para vocês que cada vez mais as cidades têm sido dependentes de uma taxa de uma dinâmica econômica para crescer? Então, se eu estou vendo que as cidades estão crescendo muito, pode olhar lá. Ela está crescendo ou por conta de uma cidade do lado, ou por conta da sua dinâmica econômica. Depois disso, você vai olhar o quê? A diversificação da dinâmica econômica local. Quanto mais diversificada ela for, mais blindada ela será com relação a risco. Ah, ela tem lá 40% de comércio e serviço, mas tem 20% de agro, tem 10% de indústria. São matrizes que têm comportamentos diferentes à fase do ciclo. Uma recessão, ela não atinge todos da mesma maneira. Então, quanto mais diversificada, mais blindada ela estará. Beleza, Cristiano, só que eu não vou buscar áreas. Sabe por que, Cristiano? Porque eu tenho áreas. Beleza. Então, eu tanto posso ter área como não ter área. Tem terreno? Beleza. Então, você vai fazer o quê? Você vai analisar a vocação imobiliária do teu terreno, entendendo o quê? O potencial de mercado da área de influência do teu projeto. O teu projeto demanda reprimida, ou seja, demanda maior do que a oferta. Qual é a demanda da região do entorno que tem o maior poder de compra e a maior quantidade de absorção? Tem mercado para absorver todo o potencial construtivo ou loteável? Ou seja, tem demanda para consumir aquela área que eu quero comprar? Que eu tenho? Eu tenho terreno. Pô, será que eu preciso desmembrar esse terreno? Será que eu consigo absorver ele todo? Aqui você pode usar a matriz de atratividade de entorno para poder fazer essa seleção. Beleza, Cristiano, mas eu não tenho terreno. Eu quero analisar o potencial de mercado. Então você vai ter que levantar o potencial. Entenda o nicho de demanda reprimida com maior poder de compra. Que foi aquela tabelinha que a gente identificou, por exemplo, que B1 era legal, que tinha lá 3 mil e poucos compradores com 420 mil reais. Podia comprar com um produto de 420 mil reais. Depois de achar um nicho com maior demanda reprimida, você vai buscar áreas que estejam alinhadas com o perfil da demanda reprimida mais atrativa. Depois disso, você vai fazer a viabilidade preliminar. Pô, eu já tenho o tamanho do mercado, eu já tenho demanda e oferta, porque eu fiz aqui, ó, potencial de mercado, a gente já pegou demanda reprimida. Eu só consigo entender demanda reprimida se eu fizer a análise de demanda e oferta. Eu já consigo ver o que está vendendo, o que não está. E eu vou fazer minha viabilidade preliminar. O projeto passou, aí a gente continua. Aí eu vou para estudo de mercado, para concepção de produto. Aqui eu vou dizer, eu vou intencionar o projeto. O que eu vou fazer? Presta atenção. Eu não comprei o terreno ainda, eu assinei um MOU. Aqui já faz sentido você assinar um MOU. E quando você chega nessa fase, você já sabe o potencial construtivo, potencial loteável e potencial de mercado. Então, para gastar a intenção de compra, a primeira intenção, ela tem um objetivo: validar produto. Eu vou validar produto, preço, quantidade de gatilhos mentais para saber que produto eu vou colocar. Você não vai fazer só uma análise, você vai fazer análise preliminar para poder aprovar o projeto alinhado com o mercado, ou seja, com os atributos que têm maior percepção de valor, e a gente vai verificar a projeção da absorção no tempo com um único objetivo: preciso fasear meu projeto? Se você precisar fasear, você já vai desmembrar a área ali. Eu vou fazer aqui 3 condomínios. Show. Aí, depois disso, tem intenção de compra para validação do produto? Deixa eu botar isso aqui, que ele saiu com. Eu vou validar o projeto financeiro, eu vou fazer a minha viabilidade financeira. Agora eu já consigo projetar o fluxo de caixa. Por quê? Porque eu já tenho a velocidade de venda projetada, eu já consigo ver aqui, eu já tenho os meus custos projetados, a gente consegue o quê? Projetar o fluxo de caixa, ver a necessidade de investimento, ver o nível de risco do projeto, quanto maior o investimento, maior o risco, e entender se o projeto gera lucro ou riqueza. Show de bola. Feito isso, eu terminei essa fase inicial e a gente vai fazer o quê? Sensibilidade de projeto. Eu vou entender o melhor modelo de entrada para duas coisas. Uma, observe que o melhor momento é agora, é na sensibilidade que eu chego e compro o terreno. Assino a incorporação. O mundo ideal é você estar no MOU aqui. Assinei a intenção de compra do terreno, me dê 3 meses para fazer esse trabalho. Não tem. Então você assina o contrato de incorporação com a flag de saída, que se não tiver mercado, a incorporação cai. Porque aqui você vai entender qual é o melhor modelo de incorporar. É melhor comprar o terreno? É melhor chamar o cara para sócio? É melhor fazer uma pergunta física? E depois, qual é o melhor cenário de funding? Como é que eu vou fazer uma engenharia financeira do projeto? É melhor chamar o Deraldo para ser sócio? É melhor chamar o Deraldo para ser parceiro? É melhor comprar o projeto do Deraldo? É aí que a gente vai entender. Show de bola. Sempre vai ser melhor você chamar o Deraldo para parceiro. Feito isso, você vai construir o kit do projeto, porque eu já consigo defender o melhor modelo de entrada, eu já consigo defender a viabilidade, eu já consigo defender o mercado, e eu vou defender o meu projeto, seja para o dono da área, seja para o investidor, seja para um parceiro. Show de bola. Tudo feito, definido, a incorporação fechada, vamos aprovar o projeto. O que a gente faz? Eu vou monitorar o mercado semestralmente, analisando o quê? Demanda e oferta, vendo se alguém pulou a fila. Show de bola. Aí eu venho para cá, pré-venda, eu estou no início do pré-lançamento. 6 meses antes do lançamento, você vai repetir a intenção de compra, mas a intenção de compra nesse momento, ele não vai ser mais para validar produto, vai ser só para ver elasticidade de tempo e preço. Será que as pessoas mudaram o desejo de compra? Será que está mais elástico? As pessoas estão com medo e postergaram a compra? Ou seja, a intenção de compra, ela baliza a velocidade de venda. Será que ganhou mais preço? Será que eu consigo mudar o preço do projeto? Será que dá para a gente aumentar um pouquinho ou não? Aqui eu já consigo dar todo o brief, o plano de voo para o marketing comercial. Show de bola. Nesse momento, vamos lançar! Lançamos! Aí a gente faz aquele dashboard, que por sinal serão sorteados 10 dashboards amanhã, na hora do intervalo. Aqui a gente consegue mapear de onde está vindo os interessados, quem são, que bairro, onde eles moram, se são casados, são separados, qual é a renda, a profissão, onde eles trabalham e quem está comprando. Ou seja, eu consigo comparar interesse versus compra. E por último, a gente vem na fase de comercialização. Eu vou aplicando win-loss, perdas e ganho, semanalmente. O que é isso, gente? Quem comprou, vou perguntar assim: Denise, por que você comprou? Raimundo, o que fez você comprar? Me dê duas variáveis que diz que você comprou. Poxa, comprei pela oportunidade. Poxa, a área de lazer. Não. Quando eu olho aqui, eu estou imaginando eu fazendo churrasco lá. Pois é. Então, e quem perdeu? Ou seja, aquele cara que foi no stand de venda e não comprou. Por que ele não comprou? Ele não comprou por preço? Por momento? Ele não gostou do projeto? O que ele não gostou do projeto? Eu aplico isso semanalmente. Análise do perfil de consumo, das vendas efetivadas, quem está comprando, onde eles moram, onde eles trabalham. Eu já consigo ter um relatório consolidado de alinhamento para o marketing. E no pós-venda, onde eu aplico o NPS. Gente, todo mundo comprou, o projeto já foi entregue. O que você muda no meu projeto aqui? De 0 a 10. Você valida o meu projeto? O que foi bom, o que não foi? E aqui eu crio o meu banco de lições aprendidas. Isso é um processo resumido de inteligência de mercado.
no setor imobiliário. E todos, independente do tamanho, podem usar. Só uma dúvida, o que é viabilidade preliminar? O que você chama de viabilidade preliminar? Quando a gente ainda não tem todos os detalhamentos do projeto, né? A gente está ali nos potenciais ainda, estudo de massa, você não tem todo o detalhe de projeto, você não consegue fazer um estudo, um orçamento definitivo, aí você vai ter que fazer uma viabilidade preliminar, né? Que é aquela viabilidade um pouco melhor do que uma conta de padaria, mas ela não é a viabilidade financeira final, né? Ela vai ser Mas eu faço na planilha, no modelo, dentro do modelo matemático você disse, mas sem ter certeza dos números, é isso? Não, é aqui, deixa eu ver onde ela está. Onde que eu botei ela aqui? Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Para ver onde que eu coloquei ela. Normalmente eu coloco antes do teste validação financeira, a gente tem viabilidade de mercado, intenção de compra, para validação de produto. Para eliminar, aqui, ó. Aqui você ainda não fez a intenção de compra, tá? Então você só tem um potencial de mercado. Aí você vai fazer aquela viabilidade para eliminar a conta de padaria, porra, fechou, é legal, é interessante, dá dinheiro, e aí a gente vem para validação para poder fazer a viabilidade definitiva. Entendeu? Aqui você pode até chutar uma velocidade, entendeu, Luiz? Mas você não vai ter parâmetro. Você pode até chutar aqui um histórico. Mas o que vai valer mesmo é da de baixo. Né? É que você já entendeu a minha dor, né? A minha dor é não ter gasto enquanto eu não tiver, pelo menos, a coisa um pouco mais desenvolvida, porque essa é a minha metodologia, né? A planilha é muito parecida. O meu modelo matemático é o seu um pouquinho piorado. Então, a ideia é a mesma, mas essa é a grande dificuldade, né? Eu só Mas ficou consigo claro o ter gasto. racional? Como é que é? Ficou claro o racional? Você só Não, vai racionar perfeito. depois que passou do potencial de mercado. Porra, É vale isso a aí. pena, é legal, aí faz sentido. Tava vendo aqui, gente, a curva de inadimplência do SBPE e FGTS. Está crescendo, viu, gente? FGTS está crescendo, o SBPE não está crescendo, mas o FGTS está crescendo, a curva de inadimplência. Empreender no Brasil não é fácil. Querem discutir um pouco mais essa questão aqui do mapa mental? O Luiz ele ficou com uma dúvida. Todo mundo então tranquilo para vocês? Prometo que vai valer a pena. E se amanhã também, tipo, tiver muita dúvida, não tem caô. Sexta-feira a gente mata loteamento, a gente dá um jeito. Só vai ficar, eu só quero que vocês saiam daqui. Prestem atenção nisso. Vocês vão sair daqui semana que vem, ao final da aula de terça-feira que vem, dizendo, putz, caramba, é muita coisa, vou ter que botar isso em prática. Calma, coração. Se você for botar tudo em prática, o que está aqui, você vai ter que assistir 2 vezes isso. Tem que ter paciência, tá? E a planilha, qualquer um mexe nela. Depois que você pega a manhã dela, tchau. A questão é, o que você vai dar input nela? O Robson mesmo tá assistindo aula minha hoje, o Robson deve estar de saco cheio de mim. Assistiu aula hoje desde uma hora, o Robson assistindo aula comigo. Eu falei, putz, Grilo. Eu falei, Paula, eu preciso ter a disciplina do Robson, porque eu tô com um curso online para terminar, Robson, e eu não consigo parar para fazer isso. Eu vou travar minha agenda. Você me inspirou. Você me inspirou agora. E isso serve para todos vocês. Preste atenção. Eu sei que tem um monte de gente aqui que fica tarado em mexer na planilha, que fica ansioso para mexer. Por favor, não pule. Faça isso aqui. Se você ficou obscuro, me pergunta, caramba. Só não vai querer fazer viabilidade, entenda. Não dá para fazer viabilidade. Você pode, mais uma vez eu digo, teve uns alunos, os mentorados, que estão tirando esse grupo que eu citei como exemplo essa semana. Eles fizeram esse curso, né? Só que há uns 3, 4 anos atrás. Um deles fez. E ele veio mostrar o que você acha, tal, tô com dúvida aqui, se eu faço securitização, não faço isso. Eu olhei para ele e falei, tu não tem dinheiro, tu não é dono da área. Tu vai ter que pegar a captação de 40 milhões. E tu não tem defesa do projeto. Meu irmão, tu tá querendo fazer cenário de funding, sem saber sequer a tua exposição de caixa. Faz isso não, porra. Tá entendendo, bicho? Ninguém quer criança. Ninguém quer criança. Tipo, se você quiser empreender, se você tiver dinheiro pra caramba pra empacar, tudo bem. Aí eu sou chato mesmo, não me escuta e se joga. Mas eu não faço esse curso simplesmente para ganhar dinheiro, simplesmente para você vir aqui, eu cumprir meu programa e tchau, não. Eu quero que todos vocês consigam usar isso aqui. Eu quero que vocês consigam entender e usar tudo aqui que foi aplicado, cada um na sua proporcionalidade, naquilo que convém. Mas que vocês não esqueçam de como funciona essa brincadeira. Gente, presta atenção. Quem vocês conhecem do nível horizontal? Vamos falar do network de vocês, do mundo dos negócios do setor imobiliário. Quem vocês conhecem que faz, que analisa, que garimpa oportunidade fazendo isso? Quem vocês conhecem que faz todo esse storytelling aqui? Ninguém. Sabe aquela coisa de eu não tô nem aí pro meu concorrente. A partir do momento que eu faço o meu dever de casa, eu só tô preocupado com uma coisa, com o mercado. Entenda, gente. A gente não pode ficar determinando o nosso futuro, as nossas vidas, as nossas economias, todos os nossos investimentos, os nossos sonhos, sem entender a regra do jogo, pô. Não dá. Ah, Cristiano, dá trabalho, não tem bronca, não entre. Ou então, faça seja investidor de crowdfunding, fundo de investimento. Tem tantas opções de investimento aí interessantes que vão te dar uma segurança. Sabe aquela coisa? Me perguntam sempre, qual é a melhor viabilidade? Qual é a melhor taxa de retorno, Cristiano? Eu sempre digo, aquela que te acomodar, que te deixar em paz, que deixar você feliz. Porque não é só isso, não é só a taxa de retorno. É também quanto você vai investir. Não adianta eu chegar para você e falar que a taxa de retorno é 30%, mas você tem uma necessidade de aporte gigante. Não adianta. E se você não tivesse dinheiro? Ah, tem 30 milhões esse projeto. Pô, que maravilha. Só que daqui a 10 anos, meu irmão, você vai ter que botar 18 em 12 meses. Você tem perna? Tenho não, mas eu arrumo. Entenda uma coisa, a gente nunca busca dinheiro quando a gente tá precisando. A gente só pega dinheiro quando a gente não precisa dele. Porra, paradoxal isso, né? Isso é alavancagem, é o conceito básico de alavancagem. O conceito básico de alavancagem é usar o dinheiro dos outros, porque o meu dinheiro é mais caro. Eu vou ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Isso é o princípio básico da alavancagem. Alguém sabe a diferença entre dívida e alavancagem? Alavancagem é quando eu pego o dinheiro de alguém e eu consigo ganhar dinheiro com aquele investimento. Dívida é quando eu pego o dinheiro de alguém para protelar uma dívida minha, ou seja, porra, estou embolando, estou piorando a minha vida. O conceito de alavancagem é exatamente o quê? Porra, como é que eu faço para ganhar, minimizar mais o meu risco, minimizar o meu risco? Nunca. Se alguém um dia fizer uma viabilidade e falar, é 100% de certeza que isso vai acontecer, aperte a mão.
dê um abraço, fala, pô, obrigado aí, cara, e vaza. Vaza porque é picareta, tipo, picareta. Não existe nada com 100% de certeza. A única certeza que a gente tem é que tudo tem certeza. E o nosso grande objetivo é diminuir o nível de certeza ao ponto em que, porra, é muito provável que tudo aqui realmente aconteça. E caso tenha distorções, eu aceito o risco. Sabe aquele risco aceitável? É sobre isso. É sobre entender aquilo que fazer ou não e se respeitar. Viabilidade é um plano de voo. Tem muita gente que acha que viabilidade, simplesmente porque o cara está fazendo a viabilidade tem que dar viabilidade. Me desculpa, mas não é. Quantas e quantas projetos eu estudo que não são viáveis? Acontecem situações de você fazer um estudo de mercado ser viável, mas quando você vai para a conta financeira, a conta não fecha. Ou porque o dono do terreno está pedindo muito, ou porque realmente a margem é muito pequena, e quando você bota no tempo, o dinheiro no tempo, ele tem uma valorização diferente. Não vale a pena. Não Ô, vale a pena. Cristiano, Hum, qual a diferença? Você falou em questão de alavancagem e eu usar o dinheiro de outra pessoa para que o seu se torne mais caro. E não se transformar em um estruturador. calma aí. Qual a É o seguinte, diferença? é o seguinte, você fazer alavancagem com investidores, coisas aí, e, ou, no caso até, porque você disse que o seu dinheiro pode ser mais caro do que de outra pessoa, né? Por isso você usa o dinheiro de outra pessoa e faz alavancagem e tal. E, no final das contas, você não se transformar em um estruturador, né? Porque você usa o dinheiro de outra pessoa, você vai ganhar mais dinheiro do que você que montou toda a estrutura. O que seria a diferença aí em você não se transformar em um estruturador, já que você vai usar todo o dinheiro de outras pessoas, de investidores e tal? Nada contra ser estruturador. Eu acho, o que eu mais Não, eu fomento. falo assim, questão de ganho, né? Porque se Não, você se transformar em estruturador, você vai ganhar um pouco, né? Que você pontuou. não, a questão E toda é você ser ia fazer alavancagem. estruturador com a responsabilidade do incorporador. Isso é que está errado. Você não pode ser estruturador tendo a responsabilidade de incorporador. Se você é estruturador, a sua responsabilidade precisa ser tal qual a de um estruturador. Qual é o estruturador? Eu estruturo e saio. Eu sou suporte, eu sou estratégia. O incorporador, ele é tudo do projeto, entende? Então, o risco dele é maior e, consequentemente, o ganho dele também tem que ser bom. Então, não faz sentido você entrar no projeto para, no final de tudo, você ter 5% de participação, 8%, o risco está todo teu, todo mundo está ali dentro via SCP, ou seja, quando acaba, todo mundo pica mula e você está sozinho. Risco civil, trabalhista, tudo. Vou te dar um exemplo. A minha esposa é dona de uma clínica de segurança do trabalho. Chegou semana passada, o cara, de uma grande incorporadora aqui, que é cliente deles, o cara chegou lá, depois de 2 anos que tinha sido demitido, o cara chegou lá com um aneurisma, um tumor na cabeça. E o cara estava entrando na ação judicial porque ele disse que foi uma queda que ele teve numa andaime numa obra. E, de fato, foi até aberto o ACAT e tudo mais. Houve essa queda, mas, porra, vá até o cara provar que isso não foi consequência, tá entendendo, bicho? O desgaste. Uma hora dessa, o projeto já acabou, tá todo mundo feliz lá com o dinheiro, todo mundo feliz com o resultado. E o incorporador que fica com esse fundo. Ah, Cristiano, porra, não é justo? Claro que é justo. O incorporador é incorporador, pô, ele que estruturou. As regras do jogo estão bem pautadas. O que eu tô falando é, o que é injusto é você ser remunerado como estruturador e ter responsabilidade de incorporador. Isso que é mais justo. Então, meu irmão, se tu vai ganhar abaixo de 10%, sai todo mundo da SPE. Incorporador, bota o incorporador aqui, tu que é incorporador, eu sou estruturador, entendeu, velho? Vamos rachar o risco. Então bota no contrato, todo mundo, ó, né? Merda aqui, tá todo mundo junto. Tá entendendo? E aí todo mundo vai avaliar a sua participação tal qual, o seu risco amplo, que é o que a gente chama de risco abrangente. Entendeu, Rodrigo? E acredite se quiser, não é pouco, não. Eu vejo muito isso, mas não é pouco, é muito. Eu tô dizendo pra você, acho que foi final do ano passado, não, foi início desse ano. Porque a mentoria que eu faço, ela é para a empresa. Então, tanto pode vir o CEO, quanto o empreendedor, quanto a diretoria dele toda, né? Então, nessa apresentação, o cara demorou 15 minutos, só falando todo o currículo da empresa dele. Quando eu vi, 99% do business do cara é ganhar 5% no projeto, e o restante era taxa de gestão e taxa de administração de obra, e toda a incorporação é responsabilidade dele. Todo mundo está dentro do negócio via SCP. Eu falei, tu é doido? Aí, eu falei, meu irmão, tu tá cavando uma cova. Aí o cara Qual o vai percentual assim, plausível que você vê no mercado para valer a pena? Que você vê ah, no mercado cara, assim? porra, pelo menos 20%, velho. Eu não tô falando de 20% de retorno, não. Tô falando de participação no negócio, entendeu? Então vamos dividir o risco. Meu irmão, dividindo o risco, eu tendo sócio, vamos aqui, duas incorporadoras. Aí até 1% tá valendo, tá ligado? Até 1% tá ótimo. Tá todo mundo dividindo o risco. Agora, eu, sozinho no risco, para ganhar 3%, 5%, eu fico abrindo imobiliário, ué. Prefiro montar uma empresa de obra de administração, que eu vou ganhar taxa de administração de obra, ou e uma gestora, uma empresa de gestão. Não vou ter custo, não vou ter risco nem nessa, tá entendendo? Vou montar uma gestora de projetos. Eu tenho uma conhecida que ela montou uma gestora de projetos. Ela faz toda a gestão do projeto, não é dona do projeto. O risco é do incorporador. Tem outro que faz isso, gestão de carteira. Tem outro que faz só obra. Então, cara, o incorporador ele tem que ter uma fatia do bolo. Entendeu? Se ele não tem, ele tem que dividir o risco tal qual. E do contrário, está sendo injusto com ele. Ele está sendo injusto. E não adianta pegar aqui, você é uma empresa de gestão? Não. Então a gestão ela entra contigo como rateio de custo operacional, concorda? Tá entendendo o que eu tô falando dele? Historicamente, Cristiano, eu sempre dividi em terços, para diminuir risco para todo mundo. Eu sempre fiquei com um terço do negócio, um terço eu trago investidor e um terço a alavancagem bancária. Porque aí eu consigo pegar dinheiro mais barato para o banco, diminuir risco, então eu sempre dividi em terços. Aqui, ao longo dos 30 anos, eu sempre trabalhei dessa forma, sempre dividido em terços. É você pegando dinheiro em banco. Vamos falar de dinheiro estruturado. Tá? É dinheiro estruturado. Estou falando de CDC, não estou falando de cheque especial. Parece idiota isso, mas conheço gente que empreende com cheque especial. Tá? Conheço dois malucos, um empreende com cheque especial, outro com CDC. E ele diz que ganha dinheiro. Eu não sei como. Eu conheço. Eu falei, tu tá doido. Você tá fazendo. Não sei o que você está fazendo para pagar dinheiro. Mas enfim, para dinheiro estruturado. Dinheiro estruturado é o quê? Um crédito associativo, um financiamento da planta, um financiamento da produção, onde você tem um colateral, você tem lá um terreno, o recebível, ele entra com garantia e você vai pagar uma taxa de juros tal qual você use. Cara, isso é fantástico. Quando você vai ver o juros efetivo, você paga um juros muito pouco.
Aí, show de bola, o projeto todo é teu. Ou seja, esses juros, essa remuneração do capital que você está pegando, ele entra com custo para você. O projeto todo é teu. Foda é quando você chega e vende cota para investidor, onde você vende 80% das cotas, ou seja, você já não é dono de 80%. Quando você vai tirar aí 10%, 15% do dono do terreno, te sobrou o quê? 5. Vai ficar com a encrenca toda. Tá entendendo? É isso que você tem que repensar. Se o teu business está assim, repense. Como que eu vou desistir? Não. Divida os riscos. 80% são os investidores, então vocês são 80% do risco também. Só deixar as coisas mais equilibradas. Quer falar, Vinícius? Não, na verdade, até só para complementar esse raciocínio, nós aqui temos um DNA de construtora, né? Então, como construtora, a gente presta serviço para incorporadores, para desenvolvedores, para as pessoas que assumem o risco de mercado de bancar o negócio, digamos assim, né? Só que, como construtora, nós somos contratados justamente porque aí a gente tem que fornecer toda a parte de administração de obra, gestão de obra, garantir o cumprimento de cronogramas e de custos dentro de uma normalidade de gestão da construção civil, dentro do monitoramento de preços e tal. E os passivos, muitos dos trabalhistas e tudo mais são nossos, porque a mão de obra é nossa, a equipe é nossa, né? Então, que nem esse exemplo, o cara sofreu um acidente de trabalho, no fundo, o incorporador nessa hora ele está blindado porque o passivo trabalhista é nosso, nós somos os construtores. Ele é dono do negócio, né? Ele é responsável pelo risco de mercado, pela incorporação e cartório, mas uma parte desses riscos ele terceiriza, digamos assim, com nós que somos os construtores. O nosso objetivo aqui é avaliar, porque como parte do risco já é nosso, e lógico que a gente ganha administração, ele ganha pela mão de obra, né? Por essa prestação de serviços, que é um contrato B2B mesmo de prestação de serviço, como viabilizar esse passo para assumirmos ou não o risco também da incorporação. Porque eu entendo que o risco do incorporador é o risco do negócio no sentido de bancar o negócio, mas ele consegue diluir riscos, como estou dando exemplo aqui da construção, certo? Ele faz isso quando ele só incorpora e terceiriza a execução, esses passivos trabalhistas, esse pós-obra, essas garantias, checklists, o prédio caindo daqui a 10 anos, que nem você deu exemplo aí. Não, mas de qualquer maneira você não consegue isolar o contingenciamento do dono da obra. Não tem jeito. Eu te falo isso por experiência própria. Eu trabalhei muito tempo sem ter a construtora e hoje também tenho a construtora. Não tem jeito. O dono da obra, aliás, esse é o maior problema do mercado, né? O meu peão processo empreiteiro, empreiteiro não tem nada, acaba caindo em mim, que sou o dono da obra. Então não tem jeito. Queira, quer não, o que eu acho que o Cristiano está querendo dizer é justamente isso. É o risco que eu vou ter ao longo dos anos de qualquer reclamação trabalhista. Eu sei que você é honesto, mas assim como você, eu também sou o dono da obra. Eu sou corréu em qualquer ação trabalhista que tenha. Entendi, mas então... O colateral vai, viu, Vinícius? O colateral vai. Se Legal. cai, o prédio cai, vai você e vai o incorporador. Então, O responsável, né? deixa eu só ratificar um raciocínio, então. Então, o seguinte, se eu monto uma SPE, que hoje todas as corporações, obras, todas são empresas específicas, CNPJs específicos, com toda a sua gestão totalmente independente, transparente, né? Hoje já tem cultura de mercado. Só que se eu faço isso e trago os investidores dentro dessa SPE e sou um administrador, né? Cada um desses investidores se torna corresponsável pela incorporação. É isso que você está falando de diluir. Trazer esses caras todos desse grupo, digamos assim, não dentro do SCP para eles estarem blindados, direto na SPE, para falar para o cara, Deus, juntos é responsável junto, você vai dividir ganhos e riscos, é isso. Isso, mas aí a gente entra em outras problemáticas. Vamos lá. Você bota no SCP, beleza. Você cria lá um SPE de investidores e bota eles através do SCP. Aí você entra numa relação complexa jurídica, mas tudo bem. Mas o problema de você botar cotista dentro da incorporação como sócio ostensivo é você gerenciar isso tudo, entendeu? Pessoas. Porque o cara tá vendo lá que qualquer decisão da má administração do administrador, o pau canta nele, diferente do cara que tá na SPE, na SCP. Isso. O pau canta aí, meu irmão, vai travar a tua operação. Sabe aquela coisa que você vai precisar tomar uma decisão de comprar 10 mil reais de ferro e todo mundo tem que assinar? E o cara fala, que ferro é esse? E ele nem quer, né? O investidor não quer entrar na SPE nem a pau. Ele vai falar, não, eu não posso ter contingenciamento porque eu tenho concorrência pública, meu outro business não pode. Ele só quer entrar na SCP. Ele não quer entrar na SPE nunca, né? Aí o ideal, qual é o mundo ideal? É você, quando você está começando, cara, a vida, inevitavelmente você vai ter que dividir o bolo e você vai ser o que menos vai comer, ponto. Por quê? Você não tem nome de mercado, você vai ter que criar teu nome de mercado, não importa se você é competente, não importa se você, o que você fez na vida, se você na região que você foi empreender não for conhecido, você vai ter que construir teu nome. E quando eu falo isso impacta na velocidade de venda, porque se as pessoas não conhecem você, o cara fica com medo de comprar com você. Tem situações, Alagoinhas, Bahia, por exemplo, lá em, acho que foi 2014, 2015, eu não me recordo um ano. Teve um problema com a loteadora lá que não entregou, e na época tinha mercado, bombando a Lagoinha, lá tem indústria e tudo mais, bombando lá o mercado, e de repente uma loteadora quebra, em nível nacional. Né? E lá tinha um projeto. Resultado, os projetos que estavam lá, que estavam sendo lançados, todo mundo chegava e falava, porra, eu quero, eu compro, mas só quando você terminar. Meu irmão, isso foi um pepino. Um abacaxi do tamanho do mundo com um loteador. Quem é que ia bancar a exposição de caixa do cara? Quem é que aguenta? Lembra que eu falei pra vocês de uma cidade de Santa Catarina que é top? Você quer empreender em Santa Catarina? Vai pra Indaial. Quer tomar risco, né? Indaial é ótimo. Você fazer loteamento aberto. Não é fechado, não. Aberto, com valor de 100 pila. Tem demanda. Só tem um detalhe, meu irmão. Você só pode vender depois que estiver pronto, por conta do Ministério Público. Quem é que aguenta fazer todo o processo de desenvolvimento, construir e vender depois que estiver pronto? Aí você tem uma puta da barreira de entrada que você não vai conseguir desenvolver. Aí tá lá, uma demanda reprimida congelada. O cara vai conseguir, o cara só consegue fazer se fizer um condomínio fechado, ainda que seja popular. Ele bota um condomínio de lote, um condomínio de casas, enfim. E já vai pela lei de condomínio de lote. Mas o que eu tô querendo dizer é que se no começo da tua vida de empreendedor, tu vai ter que rachar o bolo, cara. Tu vai ganhar 10%, 12% no máximo. Mas isso faz parte do quê? Da estratégia. Depois que você tá com o teu nome consolidado, vamos supor que você empreenda em casas ou apartamento. Você tem um GERIC. Quem conhece aqui o que é o GERIC? Análise de crédito na Caixa Econômica Federal. Você pode pegar dinheiro para financiar a tua produção, a tua obra. E dinheiro barato. Ou você pode pegar o financiamento de crédito associativo. Crédito associativo é financiamento da planta. Crédito associativo é financiamento da planta. Ou seja, a partir do momento que eu atinjo a regra de assinatura do contrato, ele começa a me dar antecipação do dinheiro da planta. Como assim que chama? Vamos supor que para poder pegar o financiamento do crédito associativo, então o financiamento da planta, eu tenho que vender 60% da minha demanda.
Eu tenho que atingir 60% de venda. Atingir, ele me libera os 60% e começa a me liberar o restante conforme o programa de obra. Obviamente, ele me libera todo o percentual de obra executada, levando em consideração a demanda que já foi vendida. Então, ele vai antecipando a venda, o teu dinheiro. E quem paga os juros disso é o adquirente, não é você. Ou seja, você pega um dinheiro para financiar o teu custo, sem custo, o melhor do mundo. Só que tem um detalhe. Na hora que você assina o contrato de crédito associativo, ele congela o VGV. O que é isso, Cristiano? Eu não posso alterar o preço de venda. Como assim, Cristiano? Não entendi. Deixa eu ver aqui. Mas em compensação, você entrega o cliente para o banco naquele momento. Você não corre o risco de chegar no fim da obra e o cara querer sair fora. Então, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Exatamente. Aí eu vou lhe provocar, Luiz, para você me dizer quando é bom e quando é ruim. Espera só um pouquinho. Imagine que eu tenho essa curva aqui de obra. Ó, curva não, né? Essa reta aqui que eu vou chamar reta de obra. Beleza? E aqui eu tenho a minha reta de venda. O que o crédito associativo ele faz? Ou o financiamento na planta, né? O vulgo financiamento na planta. Basicamente, o financiamento na planta é justamente esse caboclo aqui. Tá? O que ele faz? Vamos supor que ele vai te dar gatilhos, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, eu só te empresto, eu só te empresto, então vamos pra cá. Vamos supor que ele me dê gatilhos. Gatilhos de contratação. Olha que legal isso. Isso aqui a gente tá entrando em funding, tá? Então, o gatilho de contratação dele vai ser o seguinte, venda 60%, vamos supor que seja isso, e obra, ele pode fazer os dois, vou botar aqui 15%. Ele pode fazer a condição E. Ou seja, você tem que fazer isso e isso. Ou ele pode fazer a condição ou. Aquele que você atingir primeiro está valendo. Bom, acionou o gatilho, significa que, vamos supor que eu estou com 15% de obra, e aqui eu estou com, 60% de venda. Ele vai começar a liberar o financiamento de todo mundo aqui, já aqui na planta. Ou seja, eu vou começar a usar o dinheiro dessa turma aqui. Só que tem um detalhe. Qual é o normal? Esqueçam isso que eu mostrei. Qual é o mundo normal? O mundo normal é o quê? Você vende tudo, e quando você termina a obra, ou seja, você recebe a entrada, né, que é a poupança, entrada, intercalada, semestrais, mensais, e quando termina a obra, você entrega a parte que vai ser financiada para o banco. Sim ou não? Aí o banco paga você 5% aqui, nesse momento. Mas todo esse custo é você que tem que arcar. Concorda ou não? Mas o que acontece? Quando eu faço um financiamento tradicional, que não é um financiamento na planta, eu recebo a poupança e o saldo devedor, que eu vou desligar o cara no final da obra, eu posso aumentar, de acordo com a inflação, por exemplo. Esse saldo ele vai aumentando de acordo com a inflação. Eu vou dizer que lá é INCC, é CUB, enfim, na hora que eu desligar esse cara, que esse cara vier para o banco, ou seja, o meu saldo devedor, ele vai ser monetizado, ok? Pronto, então eu vou ter uma receita adicional em função da própria valorização do mercado e da inflação. Mas se você fizer um crédito associativo, ou seja, eu vou trabalhar o financiamento da planta, isso não existe. A partir do momento que você atingir o gatilho, vamos supor que esse gatilho seja os 60%, ele trava. Ou seja, todo o saldo devedor não pode ser alterado. Por quê? Porque o cara está antecipando para você o saldo devedor. Ele está te dando dinheiro antecipado. Então acabou, você não vai monetizar mais. Maravilha. Agora, pergunta de $1 milhão. Quando é bom fazer o crédito associativo e quando é bom crédito associativo e financiamento da planta? Ou seja, trava o VGV. Atingir o gatilho, eu não posso alterar o saldo devedor. Quando é bom fazer o crédito associativo, que é o financiamento da planta, e quando é bom fazer o financiamento normal, ou seja, eu vou entregar só quando eu só vou passar para o banco quando eu terminar a obra e até lá o saldo devedor vai ficar rodando. Professor, eu creio que é associativo quando a inflação vai de inflação baixa, né? Porque você não tem o risco de você perder dinheiro com a inflação. Ótimo. Tem mais um ponto, Raimundo. Vamos supor que você faz um associativo dentro de um nicho de mercado que tem elasticidade de preço. Vou botar aqui um associativo de 400 pau. 400 mil. E vamos supor que nessa região o seu produto é escasso, tem uma demanda reprimida fodida com intenção de compra. E ela tem elasticidade. Porra, dá para o cara chegar a 480, 500 pau. Se você fizer o crédito associativo, você vai perder isso. Isso é um ponto. Agora, porque não tem, o nicho de mercado que eu estou trabalhando não tem elasticidade. Então, o que eu preciso? Eu preciso construir rápido. Porque quanto mais tempo eu demorar, o VGV está congelado, eu perco dinheiro. O que eu faço? Crédito associativo, pego uma luva. Porque eu vou aumentar a minha margem justamente usando o dinheiro dos outros. E ainda vou ter rapidez na obra por conta do financiamento da obra. Então, não adianta eu vender daqui a um mês, daqui a 15 meses ou hoje. O preço vai ser quase o mesmo, porque essa turma não tem elasticidade de preço. Então não adianta. O crédito associativo fica com uma luva. Outro ponto. Vamos supor que você está agora naquele outro nicho, de 450 mil. Ele tem elasticidade de preço, beleza? Mas o mercado está comendo no pau. Tipo, oferta pra caramba, estoque, nego brigando, dando desconto. Mas o teu produto é diferente, o teu produto é bom. Aí o que é bom? Crédito associativo, cara, porque você não vai ter tempo de gerar valor agregado para poder ter elasticidade de preço. Tchau, meu irmão. Você vai fechar o teu projeto com atratividade atual. Aí o crédito associativo ele entra como aluno. Então, a pergunta de $1 milhão é: eu tenho como ganhar valor em elasticidade de preço? Esqueça o mercado, tá, Raimundo? Essa história de que o mercado valoriza, ele valoriza. Mas a classe econômica, bicho, faixa 1, faixa 2, isso não existe. Faixa 1 e faixa 2, isso não existe. Em alguns lugares, até 350 pau. Agora, se de fato aquela reforma tributária passar, a turma vai penar, porque a gente vai diminuir muito a demanda, o nível de atividade vai cair. Enfim, quando eu tenho chance de ter... E qual é a maneira de você descobrir se você tem elasticidade de preço? Entendendo o mercado. Levantando demanda. Entendendo a oferta. Vendo a eficiência de venda. Vendo demanda reprimida. E vendo se as pessoas, o que é importante para elas, porque você só tem elasticidade naquilo que é importante, naquilo que tem percepção de valor. Concorda ou não? Eu vou aumentar o valor de alguma coisa só porque o mercado diz que aqui valoriza 10%? Porra, é fora. No papel cabe tudo. Eu posso até dizer lá no estado de venda, aumentou 15% a tabela venda. Eu sou prático e objetivo. Mas aqui aumentou 10% do meu concorrente. Teu concorrente não é você. Não tem aquele negócio que a mãe da gente dizia? Você não é todo mundo.
Pronto. Teu produto não é igual, o dele está muito mais alinhado com o mercado comprador do que o teu. Ah, mas ele está na mesma quadra. Mas o dele tem atributos de percepção e valor, teu não tem. Então, bicho, porra, mas o que eu faço? Tá entendendo? Pô, venda o teu projeto. O que você, acho que 99% dos questionamentos eles são respondidos na originação. Ou seja, tudo isso. Lembra que eu falei para vocês, ser disruptivo no setor imobiliário? Temos que estudar o módulo 10, planilha vertical, certo? Isso, Ana. Módulo 10, na realidade, ele é só explicação do modelo matemático vertical. É 1 hora e meia, tá? Compra um queijinho, na hora do almoço amanhã, suquinho e tal, vai ver lá, puta, é top. Gente, eu sou suspeito, né, para falar da planilha. Porque nenhum pai fala mal do filho, né? O filho orelhudo, com caspa, menino bonito, mas essa planilha ficou legal. Pode falar aí, Suliano. É, mudando só um pouquinho de assunto, é sobre aquela matriz de atividade do entorno, né, que você, eu acho que apresentou na sexta-feira. Eu vi que tem vários atributos que você vai colocando e é possível alterá-los, digamos assim, de acordo com a sua necessidade que você encontrou lá naquele local lá do seu empreendimento, do entorno do seu empreendimento. E vi que você atribui pesos naquela planilha lá. Na verdade, você está fazendo uma análise multicritério, digamos assim. Eu preciso validar a calibração desses pesos que eu estou colocando, porque senão eu posso estar tendo uma análise que é da minha sensibilidade e não do que é realmente que o mercado entende. Esses resultados dessa calibração vêm da pesquisa de mercado? Que pergunta legal, cara. Olha, que pergunta boa. A pesquisa de mercado não necessariamente é olhando lá para fora, Suliano. Não. A pesquisa de mercado, ela pode ser. Vamos falar do processo de inteligência de mercado? Vamos imaginar que, pô, você vendeu tudo. Lembra um negócio que vai passar aqui? O in-loss. O in-loss é porque eu perdi, porque eu vendi. Você ligar para todo mundo que te comprou e você perguntar, vamos fazer uma pesquisa travestida de pesquisa de satisfação. Geraldo, pô, você foi bem atendido e tal. Geraldo, só para a gente terminar, a gente queria muito entender se você foi bem atendido. Geraldo, me diz 3 coisas assim, que te levaram a comprar aqui esse empreendimento. E ele vai dizer as 3 coisas que, primeiro, eletrificaram ele, que está na memória recente dele, e que fizeram impacto. E ele tomar a decisão. É óbvio que se a gente perguntar ele mais, ficar alguns minutos, ele vai dizer um monte de coisa. Mas essas 3 primeiras são aquilo que eletrifica ele. Bom, por que eu estou falando isso? Isso serve tanto do lado bom quanto do lado ruim. O que não foi bom? Também vai dizer. Então, a partir do momento que você começar a entender o que não deu certo no seu empreendimento, o que deu errado, você vai construindo um banco de lições aprendidas que vai permitir você calibrar o teu modelo. Por exemplo, eu percebi que em Teresina, dá um exemplo, a sensação de segurança está ligada ao escuro. Mas eu entendi isso porque eu entrevistei as pessoas, porque a gente foi lá ver. Então, eu vou colocar lá que lua mal iluminada, para mim, é peso 10, porque vai aumentar a necessidade de eu ter que botar atributos de segurança desnecessário, porque é custo. Mas eu vou colocar isso no filtro inicial, porque eu vou ter que gastar mais, entende? Então, a partir do momento que você entender o que você acertou e o que você errou, ali você consegue preencher o que é bom e o que é ruim. Então, você vai colocar os parâmetros críticos de sucesso ou de ruim sucesso. E vai dizer quando algo é bom e quando algo é ruim. Ah, Cristiano, mas como eu defino o peso? O maior impacto. O que dá o maior estrago? E aí vamos analisar pela perspectiva do risco do Project Management Institute, que é o do PMI, que é risco positivo e risco negativo. Olha, eu tenho um risco de ficar rico, eu tenho um risco de ficar pobre. Vamos transformar isso em outra linguagem. Risco positivo é uma oportunidade, risco negativo é ameaça. Porra, o que é bom? Aqui, por exemplo, se eu tiver um fator de absorção 10, porra, é uma puta de uma oportunidade, concorda? Fator de absorção 2, porra, é uma puta de uma ameaça. Então, a partir do momento que você entende o que é impactante, aquilo que tiver o maior impacto é a relação risco, probabilidade versus impacto. A análise de risco padrão, no cerne de uma análise de risco, né? Ou seja, a espinha dorsal de análise de risco. Toda variável que tem o maior impacto versus a maior probabilidade de acontecer é aquilo que eu vou olhar e vou monitorar, vou eliminar na realidade, vou buscar eliminar. Barreiras de objeções, por exemplo, vamos supor que na tua região as pessoas não querem nem a pau morar perto de uma favela. Isso é uma barreira de objeção. Então, eu vou botar lá no meu filtro que o mundo ideal é eu estar distante de 6 km de uma favela. Exemplo, uma das coisas que a gente sempre gostava de perguntar para as pessoas era: se eu tenho um terreno longe, vou fazer um loteamento, qual é a distância de sensibilidade para você pegar o teu carro e ir para a farmácia? Na média, de famílias de médio padrão, 6 km. Acima de 6 km, o teu projeto ele tinha que ter dispositivos de amortecedores. Qual é o amortecedor disso? Eu vou botar um mini mercado 24 horas. Autônomo, 100% autônomo. Isso é um amortecedor. Ah, eu vou botar aqui, eu vou focar em vender isso só para quem tem carro. Ah, se o terreno tiver uma mobilidade urbana ruim, além de ele estar longe, porra, ele vai atrapalhar a vida. Ele pode ser um terreno lindo, cara. Mas você vai ter um esforço maior, ou seja, eu vou ter que ter um esforço de produto para quebrar, para amortecer uma objeção. Então, quando você. É por isso que eu sempre digo: muito empreendedor está super acostumado. A maior dor do empreendedor é entender o que o mercado vai querer. Mas eu chego e falo: vamos dar 3 passos atrás? O que o mercado quer? Com base naquilo que você já fez. O que deu certo? O que deu errado? Então, quando você começa a entender. E é interessante porque o lugar onde a gente mais perde dado, que pode gerar uma informação e, consequentemente, conhecimento, é dentro da empresa. Quase ninguém tem essa informação, né? Porque ninguém sai fazendo esse dever de casa aí, né? Então, será que valeria a pena fazer uma pequena pesquisazinha, quando eu não tiver dúvida desses indicadores e dessa calibração, fazer uma pesquisa mínima? E vocês que fez uma pesquisa, né, em iluminação, né? Vale. Você pode colocar, cara, tipo, 10 pessoas da tua empresa fazendo, tipo, 10 perguntas. Vamos fazer perguntas de grupos, coisa bem rápida, para não tomar muito tempo. Pô, qual a distância, o que é ruim para você de trânsito? Você bota lá na escala de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, porque isso muda muito. 1 hora em São Paulo é uma coisa. 1 hora em Aracaju, o cara sai com a faca batendo todo mundo na frente do trânsito. A percepção é outra. Tá, e qual é a percepção da tua cidade? Tem dado do IBGE, cara, que é muito doido. Eu vou ver se eu pego o número do dado, que é o deslocamento pendular em classe social.
Gente, o IBGE é foda. O IBGE é copiado nos Estados Unidos. Tem um dado chamado deslocamento. Eu não sei, vou pegar o nome direito, que é o classe social. Ele diz a média daquela cidade de deslocamento. Da classe A, da classe B e da classe C. Pô, isso é legal, mas eu sou muito chato. Eu entendo uma coisa. Dados do IBGE, Banco Central e CAGED, eles são dados preliminares para a gente ter volumetria. Mas eu não posso parar aqui. Eu tenho que descer, eu tenho que validar. Então, é a primeira tranche de informação, entendeu? É por isso que a gente vem para cá. É por isso que eu venho para cá. É a primeira tranche de informação. Mais uma vez. Aqui, ó. Pô, cara, eu não tô sabendo botar aquela mãozinha. Deixa eu ver aqui a mãozinha. Não, deixa eu ver aquela mãozinha. Tô achando que é esse aqui. É brinquedo novo esse aí, né? Nunca. Brinquedo novo, cara. Aí me deram esse brinquedinho aqui. Toma isso aqui. Aí eu não testei, tá vendo? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui a gente está todo o processo, eu até chamei isso aqui de originação, ó, fase de originação. O mundo ideal, para eu não gastar muita energia, eu vou definir o que é bom para mim. Porque eu vou ligar o meu radar para os corretores imobiliários e vou dizer, gente, só me traga uma área dentro do potencial de mercado mais atrativo. Então, tanto eu vou chegar, muitas vezes você é dono de uma área e quando você vai fazer a análise, não tem mercado para tua área. Tu vai fazer o quê? Tu vai forçar a barra. Gente, eu já peguei projeto que era melhor vender a área pelo valor de mercado, tipo, quanto o pessoal estava querendo comprar valor patrimonial mesmo, do que fazer alguma coisa nele. Sabe aquela história? E mais uma vez eu digo a você, gente, pouca gente faz o dever de casa. Quando eu digo dever de casa, eu entendo que você já fez. Eu nunca me esqueço de uma grande empresa do Nordeste, agora não posso dizer realmente o nome do estado, uma das maiores do Nordeste. Fundo inglês, gigante. E a gente fez 10 estudos. Eu fui apresentar. Aí tinha lá investidores ingleses, tinha uma curatoria lá, surreal. E aí eu comecei a mostrar, eles não quiseram fazer quantities e qualis naquele momento, eles quiseram só analisar potencial. Potencial é volumetria, demanda e oferta, e a gente consegue entender um nicho que tem um maior valor agregado para você gastar a tua energia, aprofundar o seu estudo. Mas você nunca vai validar um projeto analisando só potencial, pô. Potencial é o quê? Ah, dá para fazer 3 mil produtos de 400 mil. O povo quer comprar? Não sei. O que eles querem? Tá entendendo? O máximo que você pode dar fit é visualizar a intensidade daquilo que está vendendo e linkar. O melhor dos mundos é eficiência de venda dentro do nicho que tem maior valor agregado e maior demanda de consumo. Porra, é melhor dos nichos. Né? O melhor dos mundos. Eu tenho eficiência de venda no nicho que tem absorção e que tem valor agregado. Porra, esse é o melhor dos nichos. Só que a turma não quis, não, a gente vai fazer as quantificações depois. Faz tempo. Eu sei que os caras começaram a me fazer muitas perguntas de comportamento de consumo. Eu falava, gente, comportamento de consumo a gente só consegue entender quando a gente desce. Quando a gente vai lá conversar com a turma. O escopo do que vocês contrataram foi para ver o quê? Volumetria e inventário. Tamanho de mercado. Porra, tem mercado para tudo que vocês querem. Mas aí a gente ainda lixou. Porra, o mais atrativo é fazer isso, isso. Em cada área a gente disse o que era mais atrativo. A gente vai validar. Não, mas eu quero entender o comportamento. Eu falei, então tá certo. Você quer entender o comportamento. Tá. Você já tem aqui não sei quantos milhões de metros quadrados construídos. Então, e vocês têm 3 nichos de mercado muito bem definidos. Né? Negócio. Me diga, por favor, o comportamento. Vocês têm um comportamento de consumo de cada unidade que vocês venderam? Os caras não tinham. Eu tô falando de um grupo de bilhões. A turma não tinha. O marketing, chamaram o marketing não tinha. A turma não tinha. Eu falei, pô, tinha produto lá que o cara tinha vendido 60%, estava enganchado 2 anos lá para vender 40%. E o cara querendo fazer, vamos fazer aqui a validação desse mercado. Eu falei, calma aí, antes de eu vir para cá, quem comprou, o cara não tinha. Ah, tá tudo no contrato. Gente, ser disruptivo no setor imobiliário é fazer o básico. A gente fica fascinado pelos números. O mercado imobiliário é fascinante. Você vê uma área top, porra, num lugar legal, dá para você fazer um puta de um produto, todo mundo fica apaixonado pelo projeto, dá para ficar ganhar muita grana. Mas entenda que o maior protagonista no mercado é quem compra, não é quem vende. Ah, Cristiano, mas calma lá, localização é foda. Eu sei, gente. Tem lugar que pô, você não tem nem que discutir. Bota um produto, Beira-Mar em Balneário Camboriú. Tem que discutir? Não. Você vai analisar o que você pode gerar de valor para vender. O mais caro possível. Estão derrubando prédio de 20 andares em Balneário Camboriú de 2 por andar. Eu nunca vi isso na minha vida. Prédio com 20 anos de idade, pô. Para poder fazer um 100. É loucura. Na verdade, o mercado mega tenso. Show. Vá para a segunda quadra, terceira quadra, quarta quadra, vá para a parte de trás. Um monstro. Aí começa a gente entrar naquele padrão, aquela massa crítica de risco no mercado. Maceió, quantidade de produto que tem para alto padrão, o nego está vendendo produto hoje para médio padrão com preço de alto padrão. E a quantidade de produto que tem para entrar. Aí eu me pergunto, porra, tem demanda de consumo de primeira moradia? Porque uma coisa é você vender kitnet que vai para Airbnb, concorda? Sim ou não? Outra coisa é você vender 3 quartos, 100, 115 metros. Esse não vai para Airbnb, não. Esse é consumo de primeira moradia. Porra, tem mercado para pagar 1.800.000, 1.700.000 num imóvel de 115, 120 metros. Tá entendendo? Esse tipo de coisa que a gente tem que se questionar. Ah, mas tá vendendo. A pergunta que eu faço, quem comprou? Quem comprou? Comprou para morar ou comprou para investir? Porque uma coisa é você comprar na planta. Quem comprou? Faz sentido ou não? Essa provocação que eu tô fazendo. Pois é, gente. Se vocês ficaram desconfortáveis com qualquer coisa que eu falei, esse foi o motivo. Toda vez que vocês escutarem isso que eu tô falando, esses questionamentos, são questionamentos que você deve fazer para você mesmo. Não é para o investidor, para o dono terreno, é para você, caramba. Se o que eu falo lhe conforta, lhe dá um alívio no coração, ou lhe dá uma preocupação, é esse ponto que você vai ter que ajustar de hoje em diante, entende? E na boa, gente. Quem faz o dever de casa vai chegar a 2 possíveis cenários, não tem outro. Você vai entender que você está diante de uma oportunidade ou que você está diante de um tempo. E se você estiver diante de uma oportunidade, você vai entender como melhorar ela. Olha que legal, a viabilidade ela não serve só para dizer se é viável ou não. Ela serve para a gente entender o melhor modelo. Como é que eu vou potencializar ela? Como é que eu vou gerar riqueza ainda mais? Como é que eu vou diminuir o meu risco? Ou seja, se todo mundo usasse a viabilidade de forma inteligente, ela é plano de voo. Pô, o que eu defini na viabilidade é a projeção.
Turma de venda, esse aqui é o plano de voo de venda. Corram, eu quero melhor do que isso. Pessoal de custo, não ultrapassa esse custo, vamos gerenciar isso aqui. Porque esse é o meu plano de voo de gasto. Tudo se alterar, a viabilidade presta, esqueça. Todo mundo já na slow motion, todo mundo já entrando em modo avião. Tem duas pessoas que estavam assim paradas, que eu achei que era a foto do perfil, não é. É que a pessoa já estava em modo crocodilo. Tipo, Eu tô fazendo as contas das minhas viabilidades, os negócios que eu entro em risco aqui. e o bacana de tudo isso, gente, é que. Você faz a minha natureza aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, quem não viu ainda, tudo isso que. Não, eu vou mostrar, eu não mostrei a parte da viabilidade ainda, não, o mesmo template que está lá, eu vou mostrar em 10 minutos. Cristiano, só uma colocação aqui, só uma dúvida. Eu vi que quando você faz aqui aquela análise da dinâmica econômica, Uhum. você vê alguns indicadores, né? Tem é, número de domicílios, densidade, índice Gini, índice de desenvolvimento humano. Todas essas análises que você faz aqui, isso para empreendimentos verticais e para loteamento, é tudo a mesma coisa ou muda? Se eu tiver focado em loteamento? Quando a gente fala analisar dinâmica econômica, tudo é a mesma coisa. Eu quero entender taxa geométrica de crescimento para ver se a cidade cresce muito. Eu quero entender dinâmica econômica da região. Eu quero saber a diversificação da economia. Quando ela é diversificada, se você tiver mais do que 10% em cada matriz, então vamos supor, comércio e serviço sempre vai ser maior, 40%, 50%. Pô, mas se eu tiver 15% de indústria, 15% de agro, 10% de agro, já tem uma certa diversificação. Então eu gosto de entender. Pronto, deixa eu pegar aqui um relatório vocacional para vocês. Aqui o que vocês vão receber, algum de vocês, deixa eu pegar aqui, vocacional, deixa eu abrir aqui um template. Peguei aqui um template de Macaé. Eu sempre, para analisar a cidade, eu gosto de comparar a cidade com cidades semelhantes. Aí eu uso o Self-Organizing Maps, que é um modelo de inteligência artificial, para a gente clusterizar cidades que sejam semelhantes a Macaé. Então tem 21 cidades comparáveis no Sudeste. Ele me dá todas as cidades. Beleza. Mas o que eu gosto de comparar? Vou pegar tudo que eu gosto de analisar de dinâmica econômica, que serve para tudo, para loteamento ou para vertical. Eu gosto de ver a população. Normalmente, para loteamento, entre 40 e 80 é um número legal. Depende do loteamento, mas se for um loteamento uma quantidade interessante, o alto padrão já é ideal acima de 100, mas tudo vai depender também. Taxa geométrica de crescimento, quanto maior, melhor. E a taxa geométrica de crescimento ele vai te dar a taxa de composição de camada de demanda. Só aqui ele está me dizendo que Macaé cresce, é segundo lugar no ranking de 21 cidades comparáveis. Ela tem um incremento de quase 4 mil pessoas ano, 3.636. Maravilha. O índice Gini, ele mede a distribuição da riqueza com as famílias. Ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais retida será a riqueza. Quanto mais próximo de 0, mais distribuída. A média nacional ela fica em torno de 0,5, 0,55. Ele está em 19º lugar em cidades comparáveis, de 21 cidades, mas ele está. As outras cidades têm uma riqueza mais distribuída do que ele, mas ele não está ruim. Eu só acho que começa a ficar ruim acima de 60, 0,60. Tem um índice de riqueza que eu gosto muito de pegar, quantidade de veículos por domicílio. Quanto maior, melhor. O ideal é 2, 1,8 a 2. Aqui ele está dizendo que tem 1,2 por domicílio. Renda bruta, média familiar. Eu não gosto muito da média, mas quando eu analiso o Gini, eu vejo que o Gini não está tão ruim, a renda média é capitalizada. Ele é 4º lugar de renda média, mas é o 19º lugar de distribuição de riqueza. Então eu vou ter retenções de riqueza na região. Ou seja, um nicho de mercado que ganha mais do que o outro. IDH, eu gosto de pegar só o perfil do DH. Depois, PIB, eu sempre pego o PIB auditado pela Receita Federal, que é 21 de dezembro de 2021. E aqui eu vejo a geração de riqueza e quão diversificada ela é. Observe quão diversificada ela está. 34% de toda a geração de riqueza começa serviço, 31% é de indústria e 18% é de administração pública. Depois eu gosto de ver a quantidade de empresas também. Ó, a quantidade de empresas, por exemplo, a gente bota lá no site da Prospecta, lembra que eu mostrei para vocês aquele link? Eu vejo a quantidade de abertura e fechamento por setor da economia. Olha como a indústria é forte, petróleo. 8% da indústria gera 31% de riqueza. O Robson morava lá, né, Robson? Olha que fantástico esse número. Olha que fantástico. Isso aqui é primordial para quem vai trabalhar casa ou apartamento. Que é o quê? Renda formal entre 25 e 59 anos de idade. Eu sempre pego isso. Eu preciso entender a quantidade de renda formal entre 25 e 59 anos de idade. Lá é quase 92% da população entre 25 e 59 anos de idade é renda formal. Isso é impossível numa cidade. Ou seja, não é a população da cidade. Significa que tem muita gente que é de fora da cidade, que trabalha lá, que tem o seu endereço fiscal lá, mas não mora lá. Porque cidade é do CAGED. Ou seja, eu tenho uma população ativa. E quando eu vou ver quais são os setores da economia que tem isso, olha aqui, a diversificação. Aqui eu já vejo o saldo de mercado de trabalho. E eu gosto tanto de ver a tendência, né, os últimos anos. Aqui, por exemplo, é 2024, mas eu pego as médias dos últimos 3 anos consolidados. E aqui, mercado de trabalho, ele está caindo aqui em abril, porque aqui ele tem um ano completo, aqui só tem 4 meses. Então, a gente consegue também visualizar a tendência aqui. Ele está demitindo mais do que demitindo na região. Aqui eu já vejo um outro indicador que é extremamente importante, que é a quantidade de reposição de demanda, um ciclo de consumo mais ativo, que é quem casa e quem se separa. Quem casa quer casa, quem se separa também. 2022. Eu ainda vejo aqui ano, a média. Somando essa quantidade com a quantidade de TGCA, taxa geométrica de crescimento, porra, é um número fantástico. População flutuante já trabalha acima de 20 anos de idade. Isso é um dado mega importante. Qual a quantidade de gente que trabalha, mas não mora lá? Entra mais gente ou sai mais gente? Olha assim, aqui, vem trabalhar 20 mil, sai 900, ou seja, tem uma população flutuante de 19 mil pessoas. Aí eu abro 100 km, ele abre um pouquinho mais. Aí eu vejo população flutuante é isso tudo. Entra mais do que sai, mas é bem menor, né? Depois eu vejo, só um minutinho. Depois, o Luiz caiu, acho. Depois eu vejo aqui uma estimativa que a gente faz, esse dado aqui, ó, é um dado de 2010, mas é o único dado oficial de transferência de endereço fiscal de pessoas economicamente ativas. Eu pego ele para ver a cultura da migração. Cara, isso aqui bate demais. O que muda são os percentuais. Mas as regiões bate muito. Quem está indo morar acima de 20 anos, entre 2008 e 2010. E, ou seja, entrando mais gente do que saindo.
E aqui eu puxo o dado 2022 para ver se a composição do crescimento da cidade ele está vindo mais de migração ou de taxa vegetativa. O que é taxa vegetativa? A quantidade de gente que nasce menos a quantidade de gente que morre. Isso é o que eu analiso. Entendeu? Isso é o que eu busco. Pendularidade, mostrei aqui. Pendularidade, eu mostrei aqui. Inclusive, eu deixei link aqui para vocês pegarem. Receita Federal, dinâmica econômica, boa parte, CAGED, outra. A gente vai costurando os dados. Aqui eu consigo ver o quê? Porra, é interessante, não é? Entendeu? Renda formal. Por exemplo, loteamento eu preciso de renda formal? Não. Mas é bom que tenha. Mas não é obrigatório. Mas se eu vou trabalhar casa ou apartamento, aí mesmo. Quem ia perguntar? Cristiano, só uma observação. Teve um cliente da nossa empresa que ia empreender em Anápolis, só que não tinha experiência na cidade. E aí a gente convenceu ele de comprar um relatório de vocês, né? O vocacional. Quando pegou o relatório e foi ver a Demanda Plus, viu que o que ele queria fazer, ele estava pensando e proposto. O risco era altíssimo. Então a gente está tendo que mudar todo o projeto por conta do relatório vocacional de vocês. Legal. Bacana, Gabriel. Legal. Muito bom. Menos mal, né? Pior é mudar lá na frente, né, cara? Poxa, o que é isso? Foi excelente, né? E o relatório da gente, ele tem dinâmica econômica, demanda, oferta de terceiro, algumas cidades, oferta de estoque, ele faz potencial de mercado, ele lê, ele faz toda a leitura, ele dá cluster, ele dá recomendação. Tudo isso em um dia. Tudo isso em um dia. A gente está fazendo uma atualização agora, vai sair no dia 16 de agosto. Quem quiser esperar, tiver a sua cortesia, eu recomendo esperar. Vai pegar o dado mais fresquinho. Quem tiver agoniado, pega logo. Tá? Mas quem quiser esperar, espera. Porque quem ganhou a cortesia ganhou um pedaço do vocacional, que é de dinâmica econômica e demanda. Ganhou, tipo, a metade. Tá? Mas, porra, pra quem está analisando a cidade, já é a volumetria de demanda, né? Bem legal, já tem lá mapas e tudo, mais coisinha. Deixa agora só pra gente encerrar, que eu só vou terminar essa aula mais cedo hoje. Hoje eu termino meia-noite e meia. Deraldo, diga, meia-noite e meia. Aqui é 11 horas, 11 e meia. Isso aqui é um pitch safadinho. Isso é um pitch safado. Eu já usei esse pitch para defender projeto. Olha o pitch. Eu tenho aqui, e esse pitch aqui eu usei ele rápido. O cara me deu as imagens, demorou a me entregar, e vocês vão ver uma boneca inflável aqui. Já. O cara, o 3D dele ficou horrível. Mas enfim, aqui a ficha do produto. Aqui, a disposição do apartamento. Todo apartamento era toda casa, na realidade. Era uma casa com uma piscininha, ela tinha um primeiro andar. Eita, eu tirei a boneca inflável aqui porque eu tava morrendo de vergonha dela. O cara botou uma piscina em 3D e botou uma boneca lá, que é uma pessoa, só que o cara não humanizou, né? Aí ficou tipo uma boneca. Aqui, falando de vocês, quem são vocês? Famílias e tudo. Quantas famílias aqui impacta para a gente, vocês não têm noção. Quanto isso impacta? Anos de história, quantas famílias felizes, quantos condomínios entregues. Puta, é uma delícia. Aqui já vai de mercado, sem chorumbela. Você vê que aqui eu não estou falando muito de produto. Eu botei o produto lá, mas aqui eu já estou falando principal segmento da região, quantidade de empresas, rendas formais entre 25 e 59 anos de idade, quantidade de déficit imobiliário do município captado, população ideal, que é de 25 a 59 anos, a quantidade de pessoas de demanda na classe que o cara queria, taxa de aumento de crescimento da região. Depois eu vi pro set competitivo, quem estava brigando com o cara, quem ia brigar, quem não ia. Não tinha nenhum produto igual do cara. Aí eu botei aqui os dados da pesquisa. Aqui já é a entrevista, quem respondeu, se a turma comprava, se não comprava, gatilho mental, faixa etária do entrevistado, renda, tipo, se ele validou o produto, se ele validou a localização, se ele compraria, para que ele compraria, quando ele compraria, momento, se é durante a obra ou pós-obra, pagamento, delta de preço, elasticidade, taxa de condomínio, gatilhos mentais. Aí eu venho para a absorção. Porra, tem mercado ou não tem? Absorção qualificável. Eu peguei a demanda total, um quadro que eu tinha, tirei. Só considerei 15% de déficit imobiliário, 85% de próprios quitados que foram que responderam, tirei o erro, considerei somente 39% que comprariam e 56% que compraria pela taxa de preço que eu queria. Depois eu fiz os cenários. Cenário de velocidade de vida. Eu estou defendendo no meu pitch como eu projetei a viabilidade. Olha aqui. Eu disse que no cenário pessimista eu vendo 73 casas até 6 meses, no mais provável até 12 meses, e no otimista, ou seja, o cara queria botar 90 casas. Altamente viável. Depois, aqui eu já projetei o caixa, com base nessa velocidade de venda, a gente já projetou, eu já mostrei todo o fluxo de viabilidade. Aqui eu disse ponto de equilíbrio, o valor presente líquido, o tempo de devolução de capital. Aqui eu já mostrei o fluxo de aporte do projeto, dos investidores, quanto eles iam ganhar versus aporte. Tem chorumela? Disse a dinâmica econômica, disse se tem mercado. Mostrei que o mercado compraria, mostrei quanto desse mercado compraria, quando ele compraria, com base nisso tudo, projetei, mostrei que dava resultado e disse quanto eu precisava e quanto eles iam ganhar, com base em tudo isso amarrado. Ou seja, eu fechei a porta pro cara, eu não acho que venda. Calma aí, volta, você não acha que vende por quê? Porque eu não acho, então desculpa, a gente não conversa. Eu discuto tecnicamente, se você mostrar alguma coisa que eu não vi, mas o teu achismo aqui não cabe. Então uma coisa é você, não quero empreender, eu não quero botar dinheiro aqui, porque esse perfil de produto não me satisfez. Meu nível de risco não está alinhado com esse. Pronto. Mas pergunta de $1 milhão de dólares. Eu apresentei esse projetinho, safadinho, do jeito que tá, feioso. O cara precisava de 9 milhões. Em uma reunião, que tinha 3 pessoas, eu consegui 7. Ninguém. Não teve uma pessoa que questionou as projeções. Os caras entraram na due diligence, é óbvio. Viram depois a projeção, tudo mais, validaram tudo. Mas ninguém ficou aquela briga de achismo. Sabe aquele negócio? Eu acho que não, eu acho que nem. Rapaz, tem certeza que é isso? Não. Teve 2 caras que queriam. Um cara falou, cara, pra mim, eu não quero, eu prefiro outro tipo de investimento. Tudo certo. E teve um cara que chegou para mim e falou: eu invisto mais de 25 anos no mercado, nesse mercado. Nunca eu vi uma defesa de projeto que refutasse todas as perguntas antes de eu fazê-las. Por quê? Aqui eu estou dizendo: pô, o mercado é resiliente, apresentei rápido pra caramba também, né? Apresentei super rápido. Mas aqui foi o quê? 30 minutinhos.
o mercado era resiliente, tinha demanda maior do que a oferta, a concorrência não estava fazendo nem de perto algo igual, tinha demanda reprimida, tinha intenção de compra, a intenção de compra não deu muito alta, deu 39%, mas dava para fazer muito pessimista, dava para vender tudo que ele queria. Projetei com base nesse cenário, sem mudar nada, deu uma rentabilidade muito boa. Pronto. Cristiano, mas, por exemplo, para você validar, mesmo essa apresentação, você apresentou algumas planilhas como Não. suporte. Não? Não, nenhuma. Só isso que você está vendo. Hum. Depois disso, o cara falou, eu quero. Aí eles foram fazer cenários e tal, mas Ah, não, sim. não tem nenhuma planilha. Nenhum. Eu fiz uma apresentação um pouco mais robusta, agora, para captar 10 milhões. Eu tive a notícia hoje que a minha apresentação reverberou em 21 milhões. A gente ia abrir uma captação de 64, só que eu dividi a tranche. Vamos fazer uma de 10, depois a gente faz o restante daqui a 6 meses. Pois a defesa do projeto já reverberou 21 milhões de captação. Eu consegui 10 em uma reunião e já reverberou em 21, os caras querendo botar mais dinheiro, o cara brigando lá para dizer, não, pô, vamos abrir para fora. Mas quando Eu começa. não estou dizendo que, gente, por favor, não estou dizendo que eu sou foda, não. Isso aqui é o que eu mostrei para vocês. Tudo isso aqui eu mostrei para vocês. Quando você amarra tudo direitinho e não deixa nenhuma pressão de achismo, ou seja, o cara olha o produto, o cara vê a coerência das projeções e, porra, sabe aquele negócio? Eu só não vou se não tiver alinhado com aquilo que eu quero. Mas vamos matar qualquer chance de refutar. Mas mesmo Óbvio, e depois o cara querendo, ele vai entrar no cenário, ele vai fazer cenários para ver se dá para melhorar. É normal. Mas ele já deu, eu quero. Agora já entendi. Ele falou, eu quero. Agora, pô, eu quero, agora vamos ver se dá para dar uma melhoradinha. Aí é normal. Vamos fazer a due diligence, é normal. Mas, tipo, eu quero, vai dar namoro. Pronto, o cara diz, vai dar namoro. Faz sentido. Ô, Robson, você está acostumado a botar dinheiro em projeto. Você já viu alguma defesa de projeto que defendesse toda a lógica desse jeito ou não? Não, negativo. Infelizmente, sempre quase que no escuro, acreditando no que está no papel, escrito na hora, apresentando, sempre entrando no início, aliás, na época ainda do projeto ainda embrionário, em chamar cotistas ou terrenistas e tal para comprar cotas e entrar acreditando no coleguismo. Mas não para... Então, o risco é muito grande e é justamente por isso que eu estou por aqui. Agora, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu, como investidor, obviamente não sou como os demais, que são incorporadores, eu, com esse aprendizado, eu imagino que em futuros projetos eu vou poder mais questionar. Eu vou ter essa bagagem de, se alguém chegar e apresentar um estudo de viabilidade, eu contestar alguma coisa, Total. como é que eu vou chegar e abordá-los numa situação dessa? Ele pode apresentar o que quiser, pode ter alguma coisa mascarada lá, e eu, como investidor e outros, como é que ele vai contestar depois desse curso? Vai me dar essa bagagem para isso? Basta você fazer 3 perguntas. Como é que você me tangibiliza o tamanho do mercado para aquilo que você quer lançar? Como é que você projetou a velocidade de venda? Ou seja, aqui eu mostrei como eu projetei. Primeiro eu quantifiquei a demanda. Depois eu disse se ela era empoderada. Depois eu disse se ela era maior do que a oferta. Depois eu disse quando ela compraria. E se ela validava o produto que eu quero. Então, como é que você sabe que você vai vender desse jeito? Como é que você projetou a velocidade de venda? Eu quero que você me mostre. Ah, não, isso aqui nós temos um histórico. Aí vem, né? É o somebody log. Aqui a gente tem um histórico de 25 anos de mercado. Desculpa. Aí tem um amigo meu que é fantástico. Ele fala amigos, amizades à partes, amizades felizes e contratos à partes. Né? Amizades sólidas e negócios à parte. Então, sabe aquela coisa? Eu só quero entender melhor. Como é que você projetou que é só isso que você vai precisar? Como é que você sabe que vai vender isso? Como é que você está me dizendo? Pelo nível de resposta, você já vai medir um nível de risco. Porra, não tem. Aí cabe a você decidir se vai ou não. Entendeu? Isso eu quero evitar a partir de agora. Entrar com mais segurança, né? Diminuir o risco, né? Depois pega esse pitch, dá uma analisada nele, Robson. E aí vai ficar amarradinho quando a gente pegar a planilha, que a gente começar a fazer a viabilidade, e você vai ver que tudo lá depende de tudo que a gente viu até aqui. Ou seja, eu não consigo defender nada. Se eu não consigo defender uma projeção, porra, se eu não consigo defender uma projeção, velho. Desculpa. Você está dizendo de rentabilidade e tudo, para mim é choromela. É cantiga para boi dormir. Entendeu? Tudo é lindo, no papel tudo é lindo. Então a questão é, tudo depende da absorção. Se for absorção lenta, aí o pessoal começa a entrar naquela seara. Mas a gente tem a valorização imobiliária. Gente, se você estiver perto de uma virada de ciclo, de recessão, esqueça a valorização imobiliária. Não tem que isso vai ter, mas, porra, mais uma vez eu digo, tempo. Você tem tempo? Você tem tempo para esperar? 5 anos, 4 anos, 3 anos? Eu conheço um monte de investidores, cotistas, que compraram um projeto e há 7 anos esperam lançamento. Ah, vai ter valorização. Tá. Esse dinheiro, se eu tivesse posto em qualquer outro lugar, sabe que de repente eu não tinha feito mais dinheiro? Então, esse tipo de questionamento, a gente consegue entender nível de governança, nível de preocupação. Não é só essa atividade, não, sabe, Robson? Quando o cara chega para você e fala que ele fez toda a análise, ele está te mostrando governança e responsabilidade. Porque a Incol era uma das maiores incorporadoras do país e ela quebrou, meu amigo. Quantas incorporadoras na tua região tu conhece que era top da galáxia que hoje está quebrada? Então, esse negócio de que a minha empresa é foda, me desculpa, gente. Eu conheço um monte de empresa foda quebrada. Um monte. Pesado isso agora, né, gente? Vamos contar uma piada aqui para quebrar esse É como filho, né? A empresa é como filho, né? Como você falou. Às vezes o filho, sei lá, tem seus defeitos, mas sempre para você vai ser um amorzinho, né? Gente, só para a gente encerrar, existe uma metodologia, Denise, chamada metodologia Charrette. Quem conhece a Charrette? O Geraldo já fez Charrette. Charrette é o seguinte: você pega o teu projeto, ele está todo ele desenhado nessa fase de operação, aí você faz uma reunião de especialistas, vários especialistas, o arquiteto, a viabilidade, o mercado.
a entidade pública que participa do processo de aprovação do projeto, a comunidade, passa todo mundo e coloca o teu projeto para levar porrada. O que tá bom, o que tá ruim, o que vai dar problema, o que não vai dar. É ótima metodologia para você fazer em grandes projetos antes de você aprovar, antes de você botar para aprovação. E nem todo empreendedor tem estômago. Todo empreendedor ele é passional, ele quando tem ideia, ele tem amor, ele ama aquilo. Né? E quando você vê lá o povo batendo no teu projeto, você vai querer discutir tudo, você vai querer defender a tua ideia. E a ideia é exatamente essa, não defender a ideia ruim, é deixar. E no final a gente vai ter uma análise crua e fria disso. Enfim, gente, quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora com vocês. Amanhã, 6 horas, a gente se encontra aqui na Bate-Caverna. Durmam com Deus. Foi bastante informação hoje, espero que tenha sido legal para vocês. E amanhã a gente já vai começar com o módulo vertical, tranquilo? Fique com o Papai do Céu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal.